Pelo telão, é só ficar à vontade. Troca essa versão para mim, por favor, amados. Essa nova versão transformada. Procura uma ARA aí ou uma NVI. Eu não quero essa palavra. Melhorou. Não está 100% ainda, mas melhorou. Nós temos esse problema no português. Para uma palavra, 6 traduções. E aí, o sentido muitas das vezes do texto, também não. A ARA é a melhor. A ARA é a melhor. Diz assim o texto: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Eu falei essa palavra de algum tempo para cá, e eu acredito que, perfeito, RC, essa daí, a área corrigida. Eu falei essa palavra, acredito que na minha casa, umas 1000 vezes, só essa semana. As meninas aqui da oração da manhã, ouviu milhares de vezes também. Qual é a palavra? Consistência. Consistência. Por que essa palavra? Porque essa palavra fará diferença em toda a sua vida, em tudo que você se envolver. Tudo. Tudo que você se propor a fazer, tudo que você começar a fazer, tudo que você se dispor a aprender, tudo que você queira a aprender, se houver consistência, você se torna o melhor. Se houver consistências, você se torna perito. Se houver diligência em fazer isso, é por isso que, e nos nossos dias, em meio a uma geração que enjoa das coisas muito fácil, enjoa compra um aparelho, com 6 meses já enjoou, já que é o mais novo. Em meio a uma geração que enjoa muito fácil, que começa algo, com 2 semanas já quer mudar, a Bíblia Paulo vem relatando assim: meus amados irmãos. Mas antes que eu comece a relatar do apóstolo Paulo sobre o que ele está falando sobre firmes e constantes, deixa eu voltar um pouco para você entender o que Paulo estava falando para o povo de Corinto. Primeiro, Paulo começa o capítulo 15 relatando sobre a ressurreição, pois havia uma doutrina da época que não acreditava na doutrina da ressurreição, não acreditava que havia ressurreição dos mortos. E aí Paulo começa relatando para esse povo que há a ressurreição dos mortos. Paulo começa abordando sobre a ressurreição. Paulo começa falando o aspecto da ressurreição e por que nós devemos acreditar na ressurreição. E ele vai trabalhar isso durante o capítulo de 1 aos Coríntios, o início todo. Ele vai relatar por que nós devemos acreditar, porque Cristo ressuscitou, e ele vai deixar claro que nós temos que entender que a ressurreição, se não houvesse a ressurreição, a nossa fé seria logo em vão. Quando ele chega no versículo 15 do capítulo 15, ele vai falar assim: se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se aquele que nós dizemos que é o autor e consumador da nossa vida, se aquele que nós dizemos que morreu por nós em uma cruz, se aquele que nós dizemos que ao 3º dia ressuscitou, não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, em vão seria o nosso sacrifício, em vão seria tudo que nós estamos fazendo aqui. Aí Paulo vai relatar assim: se você está vivendo uma vida de comer, beber e achar que a vida termina aqui, e por vezes nós encontramos pessoas vivendo uma vida como se nós fôssemos terminar tudo aqui. Não. Aqui é um pouco do que você vai viver na eternidade, para aqueles que creem. Claro. Então eu não acredito que lá na eternidade eu começarei a viver uma vida. Não. Eu acredito que nós já começamos a viver essa vida. Essa vida em amor, nós já começamos. Essa vida em empatia, nós já começamos. Essa vida sem orgulho, nós já começamos.
Essa vida sem egoísmo, nós já começamos. Essa vida que nós ajudamos uns aos outros, nós já começamos. Onde? Na cruz do Calvário, foi o começo. A cruz marcou o começo disso tudo para nós e sentenciou o fim de todas as coisas ali. Está resolvido. Está resolvido. Então, Paulo começa lembrando disso, aí ele vai e fala uma palavra extremamente forte, que ele fala assim, o versículo 19, se você é homem, ou mulher, quando ele fala homem, ele está falando no aspecto humanidade, ele vai e fala assim, se você espera em Deus somente nesta terra, quão miserável tu és. E se você for olhar, nossa mente, por vezes durante o dia da nossa mente, o que rodeia são as coisas dessa terra como pedido. Como pedido. E Deus olhando lá do céu para nós, falando assim, tu está pedindo o que tu já tem. É direito seu, só usufruir. E nós estamos, em nossas orações, pedindo aquilo que já temos. Pedindo aquilo que já foi conquistado. Lembra, quando você voltar a orar, lembra daquela canção que diz assim, ó, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aí você vai entender por que o apóstolo Paulo tinha um entendimento firme, que aí ele vai falar assim, não, vocês não têm que ficar preocupados, vocês têm que andar livres, vocês não têm que andar ansiosos, vocês não têm que andar depressivos, vocês têm que prestar atenção no presente, vocês têm que desfrutar desse hoje. Se você teve o que comer, o que vestir, onde dormir, seja grato por esse dia, por esse momento. Se você tem um esposo, se você tem uma esposa, se você tem uma mãe, se você tem um pai, se você tem, desfrute. É isso que nós vamos continuar daqui. Esse relacionamento, essa intimidade, essa comunhão que a igreja prega e deve pregar a cada dia, que ela tem que viver em comunhão, e isso já é o modelo que nós temos que viver e vamos viver no céu. Não tem, não, lá no céu eu vou começar a olhar para a cara de fulano e não vou sentir mais, que eu não vou com a cara dele. Não, é melhor você se converter na terra. Melhor você se converter na terra porque não tem um céu. Se ainda tem biquinho doce para essa concepção, é porque ainda não amadureceu como ser humano. Porque vê se não é coisa de criança aquele negócio. Você não foi com tua cara? Presta atenção. Jura, menino, que criancinha imatura. Não é necessário que nós possamos passar da fase do leite? Paulo vai falar, existe uma fase do leite? Existe. E tem momentos que na fase do leite é necessário você entender certas coisas. Mas vai chegar um momento de você começar a comer um alimento mais sólido. Superar certas coisas. Passar por cima, viver, desfrutar de uma vida. E esse benefício é para quem? Para você mesmo. Para nós mesmos. Quando nós passamos a viver essa vida mais tranquila. Fulano isso, fulano aquilo. Você, não. Eu quero viver em paz. Eu quero desfrutar. E Paulo está falando de um aspecto aqui. Ei, vocês ficam pregando que não há ressurreição? Se não houver ressurreição, nós não temos mais esperança. Paulo está lembrando o povo de Corinto para que tome cuidado. Aí você sabe o que Paulo vai falar no versículo 33? As más companhias corrompem os bons costumes. Eita Paulo, viu menina? Sabe aquela assim, toma nos peitos, que é sua? Ele está falando assim, ei, se você aprendeu que existe uma fé em Cristo Jesus e que Ele morreu por você e você tem que crer nisso, cuidado com as companhias que você está, que está dizendo o contrário, porque ela vai te corromper. E detalhe, eu aprendi através da psicologia que você não consegue mudar uma pessoa para o bem em nada, você sabia disso? Mas para o mal você consegue. Que coisa! Você já viu, aí lembra aí, você vê que uma pessoa, para ela se perder para o caminho ruim, ela vai com uma velocidade, parece que ela está no carro de Fórmula 1. Mas quando ela conhece uma pessoa que quer encaminhar ela para o caminho bom, ela vai amarrando, parecendo uma tartaruga. Aí Paulo vai e fala isso aqui, não,
Se vocês permanecerem ouvindo essa doutrina que está sendo pregada aí, se vocês permanecerem no meio desses, vão corromper os bons costumes de vocês, que eu tenho ensinado a vocês, que eu tenho pregado a vocês. Tomem cuidado, porque essas más companhias... E se você for notar, quantas das vezes nós começamos a nos mover porque começamos a andar com a pessoa, e isso é uma lei que é ensinada, semelhante atrai semelhante. É natural. Se você quer melhorar em alguma coisa, melhore a roda que está ao seu redor, melhore as pessoas, melhore o ambiente, melhore a frequência de conversa. Paulo está falando assim, se você quer continuar crendo, continue no ambiente do Senhor, daqueles que conversam sobre o Senhor, daqueles que amam o Senhor, daqueles que vão falar sobre Deus nas nossas vidas, não daqueles que estão preocupados se vão comer, se vão beber, porque vamos morrer. Paulo está falando, cuidado com esses, viva uma vida, sim, você tem que comer, você tem que beber, mas isso não é tudo, isto não é tudo. Você tem que aprender a desfrutar de uma vida com Cristo. Paulo está falando assim, venha para o desfrute. E o desfrute aqui é você ter uma mente fortificada em Cristo, é você estar preparado para tudo que você pode viver. Mas nós estamos passando por um período que uma geração fragilizada, que tudo se torna um mimimi, que tudo se torna uma dorzinha no pé e não está se fortalecendo. Porque talvez nós temos uns pais nessa sociedade que querem livrar os filhos das dores. Maior erro. Deixa o menino arrancar a cabeça do dedo no asfalto. Deixa ter experiência. E nós temos essa concepção de muitas das vezes querer cercar os nossos. Paulo está falando assim, vocês tomam cuidado, vocês vão ser corrompidos. Vocês vão ser corrompidos. Se vocês continuar nessa rodinha aí, essa rodinha vai te corromper. Vai te corromper. E nós temos que voltar a entender que Deus é tudo em todos. E Paulo vai falar isso. Antes de ele falar que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos que tomar cuidado com essa concepção. Principalmente nessa geração. Principalmente agora que o virtual conseguiu avançar 10 anos. Tá? 10 anos. Só devido a esse período que ficamos em quarentena, o que nós chamamos de e-commerce, tudo que se envolve é business, tudo que se envolve o comércio virtual e tudo que se envolve virtual avançou-se 10 anos. Só. O homem mais rico do mundo, essa semana, de um dia para o outro, aumentou sua fortuna em 63 bilhões. Não foi nada não. Só. Então essa geração, ela está sendo uma geração extremamente acelerada em algumas coisas, mas extremamente atrasada em outras. Porque se evolui virtualmente, mas não se evolui mentalmente. Tem a capacidade de mexer nos melhores smartphones, mas não conhece o maior smartphone, a sua própria mente. Não conhece acessar a sua própria memória RAM. Não consegue entrar na sua própria mente para falar assim, o que você está sentindo, cara? Por que você está sentindo isso? Por que você está com raiva de fulano? Por que você está querendo viver essa vida? Por que você está voltando? Por quê? Não, deixa, igual diz o ditado aí fora, a vida levando. Não, você que é o dono, você é o marinheiro, você é o comandante desse navio. Não entregue o leme para mais ninguém. Por isso que calma que eu vou começar a pregar, ainda não comecei. Por isso que Paulo está falando assim, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Vocês ouviram que através de nós, que Jesus morreu por vocês numa cruz e ressuscitou o terceiro dia, e foi para te dar vida com o Pai, restaurou tudo aquilo que aconteceu no Éden, agora vocês têm vida novamente, vocês foram justificados pelo sangue de Cristo. Aí tinha uma doutrina querendo tirar tudo isso. Aí Paulo falando, essas más companhias vai corromper os bons costumes de vocês. Tomem cuidado.
E isso serve para nós nos nossos dias em todas as áreas. Você pode conviver em vários ambientes. Você pode, mas em todo ambiente que chegar, você tem que estar no governo. E não deixar aquele ambiente governar a sua vida. Não deixar aquele ambiente governar a sua vida. Por isso que Paulo está falando, toma cuidado. E o mais lindo, né? Paulo vai falar assim, ele chega num momento que ele vai, após ele falar que as más companhias corrompem os bons costumes, ele fala assim, aí ele começa a abordar sobre semente, sobre o que é semeado. Ele vai falar aquilo que você semeia, aí ele vai falar, semeia para vergonha, semeia para glória. Ele vai dar o aspecto do que é aquilo que está em Deus e daquilo que é da semente, a maneira que o homem semeia. E ele vai falar o interessante, ele fala assim, antes, para que algo venha frutificar, a semente tenha que morrer. E quando eu estava escrevendo para hoje, me veio algo assim, a nossa semente são as nossas decisões. Quais decisões você tem matado? Quais decisões você tem tomado? Qual semente você tem lançado? E essa semente vai gerar um fruto. Independente em qual área você esteja pensando aí, vai gerar um fruto. Mas foi uma decisão. Por isso eu quero deixar claro para você, tome decisões. Talvez você tenha adiado para tomar decisões. É melhor uma pessoa que decide uma coisa do que aquela que fica empurrando com a barriga. Por quê? Porque tem pessoas que ficam o tempo todo, vou ou não vou, faço ou não faz. Toma uma decisão, se quebra a cara rápido e conserta rápido e vai para frente de novo. Não para não. Essa concepção que Paulo está falando, versículo 36, planta a semente e deixa ela morrer, porque você precisa tomar uma decisão. Paulo está falando para o povo, não deixe esse povo corromper vocês, vivam a vida que eu ensinei a vocês, mas tomando decisões. Veja se eu e você, a psicologia vai afirmar, a neurociência vai afirmar que nós tomamos mais de 300 decisões diariamente. Só que são decisões que já está no seu hábito do dia, que você não precisa mais parar para pensar. Então automaticamente você faz. Mas o estudo vai falar que isso envolve mais de 300 decisões. Aí tem aquelas decisões que são decisões que vai exigir mais força de vontade. Exemplo, Rian. Quando você começa uma dieta, não tem um exemplo mais simples para poder te ensinar isso. Quando você começa uma dieta, para você permanecer naquele hábito alimentar, até você resistir, você vai indo ali, você começa o dia bem, comendo certinho, 10 horas, minha marmitinha está aqui, aí come. Meio-dia, não, estou só comendo só essas aqui. 3 horas, aí vem aquele amigo do trabalho com brigadeiro, e aí? Já vem o teste. 5 horas, já vem um diacho de uma torta. 7 horas chegou em casa, sua mãe fez aquele prato que você gosta. Você fala assim, é uma conspiração. Não é uma conspiração. Estava tudo acontecendo normalmente na sua vida, só que agora você passou a tomar a decisão. E quando você passa a tomar a decisão, você está no governo. Aí agora você está vendo que você vai ter que decidir, fazer ou não fazer. Aí isso exige energia mental, que se chama a força de vontade. Você amanhece com ela com uma carga. Por isso que Paulo está falando assim, é porque nós espiritualizamos tudo e botamos tudo na teologia. Como fomos pobres nesse sentido. Porque Paulo está falando não só no aspecto teológico e espiritual, ele está falando no aspecto emocional ali. A psicologia que estava sendo usada aqui nesse capítulo para o povo de Coríntios é avançada até para a nossa época. Ele está falando, vocês não estão entendendo. Se vocês permanecerem uma vida do lado de algumas pessoas sem tomar decisão, vocês vão ter os mesmos resultados que essas pessoas. Está agradando o resultado delas? Não. Então por que você está seguindo? Só que a gente acha que tudo é espiritualmente, teologicamente. Como fomos pobres, como tem sido pobres até nesse sentido ainda. De avançar mais um pouco e amadurecer mais um pouco para o campo muitas das vezes da dúvida, da pergunta, do pensar, por que isso? Por que eu faço isso todos os dias? Veja se não é muitas das vezes influenciado pelas más companhias.
Então comece a partir de hoje a tomar uma decisão. Eu vou tomar uma decisão. Pelo menos você está demonstrando que você tem uma ação. Porque tem aquela pessoa que é em cima do muro para tudo. Eu vou fazer... Não, eu não sei. Sabe, eu não sei. Quem sabe, abençoado? A partir de hoje, tome uma decisão. É sim, sim ou não, não. Fala para você mesmo. Eu falei hoje aqui pela manhã, um dos pontos emocionais que está dentro do Sermão da Montanha, que é a transparência. Jesus queria discípulos transparentes. E ele estava falando assim, tome uma decisão. Ou vocês são meus discípulos, sim, sim, ou vocês não são. Não. Só não fica sim, não. Porque não vai ficar legal para isso. Para você. Porque Deus em nada muda. Deus é perfeito, Deus é pleno. Deus está tudo completo. Nesse exato momento, é tranquilidade. Ele está regendo o mundo, as pessoas acham que... Eu não sei, a mídia passa parecendo que Deus está se descabelando, né? Não, Deus está lá tranquilo, nada fugiu da soberania. O John Piper tem uma frase que ele vai falar o seguinte: o lugar mais seguro de nós estarmos é a soberania de Deus. É o lugar mais seguro que nós temos que estar. Se existe um lugar seguro, é a soberania de Deus. Fica ali, na soberania, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas. Aí, Paulo vai falar agora: sedes firmes. Eita glória! Mas antes de eu falar sedes firmes, interessante que quando vai chegar o versículo 57, ele vai falar no versículo 56, ou no versículo 58, que é o que nós lemos, ele vai falar no 56 e no 57 sobre... Vai voltar de novo na questão da ressurreição e vai falar assim, ó: se Cristo ressuscitou, logo a morte foi vencida. Não há mais vitória para a morte. Por quê? Aí ele vai falar, porque o pecado tinha força com a lei. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se o pecado ainda tem poder na sua vida, é porque ainda não houve transformação. Só isso. Não houve novo nascimento. Houve convencimento, houve acreditar, mas não houve transformação ainda. Se o pecado ainda tem poder na vida de uma pessoa, por isso que a Bíblia está o tempo todo martelando desse jeito: aqueles que estão em Cristo, nova criatura, é nascido de novo, é nova vida. Se o pecado ainda tem algum poder na sua vida, é porque não houve transformação ainda nessa área. Você tem que tomar uma decisão. Vou começar a pregar. Termino já, mas eu vou começar a pregar agora. Sedes, meus amados... Olha o carinho de Paulo. Só que Paulo era colérico, tá? Semelhante temperamento igual o meu. Quem me conhece bem sabe como é que é. Gente boa, Nini? Fica quieta. Aí Paulo vai falar assim: irmãos, sedes firmes. 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 O mais interessante é que... Por que Paulo está falando isso? Primeiro ele deixou a mente das pessoas fortificada com a palavra ali. Aí agora ele está falando, vocês agora, por favor, sedes firmes nisso aqui. E por vezes nós não entendemos, Paulo está falando assim, ó: sedes inabaláveis nessa concepção que você tem de vida. O que você está acreditando é isso? Então vai. Rian, eu estou acreditando que esse ano eu vou fazer tal coisa. Faz, só sede firme nesse pensamento. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você já notou, volta para a dieta aqui para você entender. Já notou que quando você coloca um pensamento para você daqui para frente seguir, vem 1000 coisas que querem tirar esse foco? Vem 1000 coisas que querem tirar esse foco. Justamente para testar se você está firme no propósito. E Paulo está falando assim: meus amados irmãos, sede firmes, sede inabaláveis. Pega aqui agora, começou isso, não para mais não. Não para mais, não seja uma pessoa que oscila mais, não. Seja firme. Por quê? A Bíblia vai falar que o nosso Deus, em Deus não há variação alguma. Em Deus não há variação alguma. Por vezes nós ouvimos esse tipo de mensagem: não, que Deus agora está pesando sobre a vida do homem, que Deus agora está com raiva do homem, que Deus agora está punindo a humanidade. A cruz foi a sentença do pecado, tá? Está resolvido. E o inferno não foi criado para o homem, foi criado para Satanás, seus anjos, anticristo, tá bom? Inferno. E o homem está endiosado.
Porque não foi criado para ele. Está endiosado, ousado. Não foi criado para ele. Por quê? Porque o homem foi criado para ser imagem e semelhança de um Deus vivo. O homem foi criado para ser chamado de filho de Deus. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra. O homem foi criado para cuidar e guardar o jardim. Só isso. Aí o homem desvirtua de tudo isso. Aí agora, Deus está falando assim, sede firme, porque o meu filho morreu por vocês, e a partir de agora vocês vão poder novamente desfrutar. Não é e nunca mais será sacrifício de vocês isso. Então peraí, eu não entendi. Qual é a minha responsabilidade? Continuar crendo. Por quê? Porque a coisa mais difícil é você manter sua mente em uma coisa. Vê se não é difícil agora. Não, eu tenho que praticar algumas coisas, praticar até por vezes é mais fácil, mas manter sua mente focada em uma coisa. Você quer ver quando o boleto venceu e não pagou. Você quer ver quando o filho adoeceu. Quando vê a notícia do desemprego. E você fala, como é que eu vou manter firme agora, nesse mesmo pensamento? E Paulo está falando, diante do que vocês estão vivendo, mantenham-se firmes. Quantas pessoas nessa época, devido ao que nós passamos, e estamos ainda terminando de passar, não estão mais firmes? Já mudou a linha de raciocínio. Quantas pessoas eu perguntei, cadê Lila? Lila estava aí. Eu perguntei, está ali. Eu perguntei na oração das 7 da manhã, acho que foi essa semana, eu perguntei assim, quantas das pessoas será que ainda acredita que 2020 será um ano próspero? Quantas das pessoas ainda está acreditando no seu próprio 2020? Não, porque o governo não vai mudar seu ano em nada. Não pode. São as suas decisões. É a tua firmeza naquilo que você começou lá no início do ano. Mas mudou-se devido eu fiz uns planos e mudou tudo. Tinha que acontecer isso, ou você não sabia? Você ainda mora no país das maravilhas, Alice? Que você faz um plano e dá tudo certinho? Não, gente. O plano é o quê? É a organização sua, mas ele tem que falhar. Por que ele tem que falhar? Porque é quando ele falha que nós nos tornamos fortes. Porque se tudo seguir certinho como nós pensamos, não há fortalecimento. Não parou para entender isso ainda? Se correr tudo conforme nos planejou, não cumpriu nem a palavra. A palavra é assim, é o coração do homem estar planejar. Por vezes eu ensinei aqui que nós deveríamos planejar. Errei feio, não era. E essa revelação foi dada pela misericórdia a mim. Graças a Deus por isso. Eu estava num momento assim, o Espírito Santo falou assim, ei, planeja à vontade. E usando uma coisa que eu menos esperava para me mostrar isso. Planeja à vontade. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Sempre, em tudo, a resposta é de Deus. Tudo, tudo, tudo. Aí vem uma frase que eu vou usar aqui para você entender o que eu estou falando. Quem lembra aqui, acho que alguns não vão lembrar não, né? Mas uma geração mais 98 vai lembrar. Quem lembra aqui de Mike Tyson? Mike Tyson, lembra? O cara era bom, né? Era como nós falamos no boxe, nós não, nem treino mais boxe, mas era assim que falava na trocação. O cara era bom, sim ou não? Aí ele vai e fala uma frase de um maestro, a frase de um sábio: todo plano cai por terra quando você toma o primeiro murro. Ele fazia um plano para a luta. No primeiro murro, todo o plano tinha ido por terra. Ele já tinha que começar tudo de novo. Isso é a mágica da vida. Só que nós estamos dentro de um. É por isso que eu quero que a cada dia vocês tenham a mente de vocês mais forte. Porque é necessário que você faça seus planos, mas é necessário que tenha as lombadas, que tenha as rampas, que tenha as dificuldades, para você cada vez mais ficar mais forte. Por isso você tem que estar firme, porque virão os testes diante desses planos. Virão os testes diante desses planos.
É aquela pessoa, qual de vós aqui que nunca passou por isso? Que falou assim, não, essa semana eu estou em oração em tal coisa, aí começa que vem uma prova. Aí o crente, ele tem uns jargões, ele fala, meu Deus do céu, depois que eu comecei a orar por tal coisa, começou uma prova nisso aqui agora. Não, foi porque você tomou uma decisão de mudança. E a tua própria mente está lutando contra você. Satanás, ele só está aproveitando, que é o que ele é, aproveitador. Aí ele aproveita a tua fraqueza naquilo e só joga o dardo. Se tiver sem escudo, vai pegar. Mas se tiver com escudo, não vai pegar. É por isso que nós temos que estar firmes, inabaláveis. Sabe, inabalável? Só que tem gente aqui que está na vida posturado, sabe como? Assim. E um soldado que é soldado nunca se postura com os dois pés paralelos. Sempre. É mais fácil me derrubar assim? E se eu fizer assim? Já ficou mais difícil, não já? Entendeu? Aí você está se achando assim. Não vai conseguir não, crente. Se prepare. Bota o pezinho para trás. Esteja na posição de um soldado. Paulo está falando, para ter firmeza, você não vai conseguir firmeza assim. Mas se você fizer assim, você consegue mais firmeza. Seja firme, seja inabalável. Começou uma coisa, termina. Está difícil. É porque você falou que está difícil, que está difícil. Muda a concepção. Muda um pouco o foco. Começa a acreditar que isso já deu certo. Deixa eu continuar para encerrar. Aí Paulo vai e fala assim, para você ter noção, só para você entender um pouquinho o que é firmeza. A palavra firmeza vem de um termo que Paulo vai usar aqui, que significa sedentário. Sabe aquela pessoa que está tão sedentária na vida que ela não está fazendo nada? Parece que ela parece um... Pronto. Agora na quarentena tinha pessoas que pareciam o sofá, e o sofá parecia a pessoa. Isso quando ela não se vestia semelhante ao sofá. Você já viu agora uns pijamas que parecem de roupa de sofá? Eu falei, gente do céu, inventaram uns moletom agora, já é para combinar com o sofá. Isso é coisa da quarentena, gente, não vai. Aí eu olhei assim, tem gente que, infelizmente, está indo por esse curso. De tão sedentário que está. Paulo está usando esse aspecto para te colocar o que é firmeza. De estar ali imóvel, inabalável, não vai mudar. Paulo está falando, quando você ficar firme, fica desse jeito aí. Aí agora ele usa uma palavra que eu tenho amado, e tenho passado isso para frente, tenho transbordado isso cada vez mais, que é a palavra consistência. Existe uma frase de Tony Robbins que ele vai falar o seguinte, a mãe do sucesso é a habilidade da repetição. É você fazer sempre. Quer ficar bom no teclado? Teve que investir várias horas aí, sim ou não, Ti? Várias horas. Quer ficar bom em algo? Aí Paulo vai e fala, usa a palavra consistentes. Sejam consistentes. Dá para você ser consistente pelo menos em uma coisa na sua vida? Paulo está falando assim, pelo amor, Cristo ressuscitou, morreu por vocês. Dá para vocês ser consistentes pelo menos nesse pensamento? Já vão ser levados pelo vento de vã doutrina que não existe a ressurreição? Espera aí, olha a vida que vocês estão vivendo agora. Paulo começa a lembrar. Não, Paulo, não há. A morte foi vencida por Cristo. Dá para você manter a consistência nesse pensamento? Dá para você pegar a palavra de Deus? Você dá conta de pegar a palavra de Deus todos os dias na sua vida e falar assim, você é consistente a isso daqui? Eu não estou te chamando para uma religião, eu estou te chamando para um relacionamento. Você não entendeu? Aqui nessa igreja nós não chamamos ninguém para religião, nós chamamos para um relacionamento com Cristo, não é religião. É uma maneira de viver consistente, estáveis. Paulo está falando, sejam estáveis, começa uma coisa, vai até o final. Tenta ir até o final. Quantos de vocês aqui, esse mês até começou um livro e nem passou o primeiro capítulo, já largou o livro lá? O livro já está servindo de aparador de copo. Já marcou, tadinho do livro lá, a marca lá. Não tem consistência, sabe? Isso é o mínimo que eu estou usando para você entender. Começa uma mudança de hábito alimentar mais saudável.
Primeira semana, todo mundo empolgado, comprou tênis, comprou roupa, tá todo mundo bonito. Na segunda semana, já jogou tudo de lado. Sabe? Aí Paulo vai falar assim, aí você tem que começar a unir os quebra-cabeças. Aí Paulo vai falar assim, olha, tá vendo aquele atleta que corre por uma medalha incorruptível? Vós deveria ser semelhante a eles. Paulo está falando ali, muita gente, quando leu esse versículo a primeira vez, está falando, não, ele está falando que aquilo não serve de nada. Ele está falando que é para você adotar a disciplina de um atleta, por amor ao evangelho. Olha um atleta como ele tem disciplina. Eu fui professor de educação física e já vivi como atleta. Minha esposa nem sabe. E meus hábitos são mais saudáveis, a cada dia se torna mais, graças a Deus por isso. Eu vou ver 120 anos, graças a Deus por isso também. Isso é o que eu penso, gente. E vou viver de 120 anos. Vai me acompanhar? Aleluia, viu? Entende? Só que ela vai morrer 120, 119, 29, tá? Ela tem que morrer primeiro que eu. Gente, só para você respirar, porque quando o teu cérebro respira, você volta a atenção. Entenda. Seja consistente. Começou uma coisa, tenta pelo menos terminar. Faz isso por você, você vai ver que vai ser melhor para você. Tenta começar, vou terminar pelo menos 7 dias fazendo isso daqui. No terceiro já parou. Aí eu vou agora aumentar só o nível. E a fé? Começa os primeiros passos, o segundo passo, no terceiro já vou não. Por quê? Porque falou que tem que parar. Não tem que parar. Você só não vai fazer mais por escolha sua. Você vai viver agora de desfrute. Ou você vive no desfrute, ou a vida desfruta de você. É o contrário. Ou você desfruta da vida, ou a vida vai te usar e depois vai te jogar fora. Quando você estiver no lamaçal, aí agora a vida fala, não serve mais de nada. Lembra do filho pródigo? Ele estava para fazer o quê? Comer o quê? Lavagem. Palavra forte, vou usar ela. Ele estava para comer a lavagem. Para você entender, num aspecto do judeu, só falar o nome porco já era pecado. Falou porco, meu Deus. Não, porco? Não. Aí agora imagina esse camarada trabalhar com os porcos e agora, olha como é que ele foi afundando. Aí daqui a pouco agora ele vai ter desejo, a Bíblia fala que ele teve desejo de comer a comida dos porcos. Aí a Bíblia vai e fala assim, caindo ele em si. Quem tomou a decisão? Quem? Ei, bonitão e bonitona, 100% está com você, tá? 100% todo dia. Quando acordar, 100% está com você. Quando ao deitar, 100% está com você. E Deus está o quê? Te guiando pelo caminho, pelo Espírito Santo. Te guiando, mostrando, é esse aqui o caminho, vai por aqui. Não quero ir. Não vai? Forçar você? Vou não, jamais. Pegar você pelo braço? Também não. Eu vou te guiar. Tá aqui, ó, o caminho é esse, ó. Tá aí, a estrada é essa. É desfrute aqui. É vida em paz aqui. Paulo está falando isso. Por que Paulo está falando isso? Para que o povo não voltasse a acreditar em algo. Aí Paulo, sedes constantes, meus irmãos. Meu desejo para vocês é que vocês sejam constantes. E o mais interessante, que a palavra constante, ela tem um termo que significa firmemente persistente. Você já viu aquela pessoa que ela... É tão bonito quando você vê uma pessoa, história, uma pessoa que ela fala assim, ela tentou até que ela conseguiu. Você já notou que depois que a pessoa consegue uma coisa que ela tentou, ela nem lembra a quantidade de tempo, quando eu falo não lembra com dor. Ela lembra com alegria o tempo que ela tentou até que ela conseguiu. O pior é que essa geração desses dias está aprendendo a desistir na primeira tentativa. Já pensou se o inventor da lâmpada tivesse desistido na primeira? 1000 tentativas até acender. 1000 tentativas. O criador do automóvel e falou que iria colocar um motor nas rodas de madeira, todos chamaram ele de louco. E ele falou assim, eu vou colocar
na casa de todo mundo dos Estados Unidos um automóvel. Henry Ford. Aí ele foi e falou aquela frase que eu tenho anotada dentro da minha Bíblia. Pensando que pode ou não pode, você está certo. Pensando que pode ou não pode, você está certo. Dá para você ser consistente? Firmemente persistente. Olha que coisa linda. Dá para você ser firmemente persistente no seu objetivo? Qual é o objetivo daqui para frente? Nós estamos em julho de 2020. O mês que só nasce as pessoas bonitas. Obrigado. Meu irmão, é verdade, né? Você já está pegando bonde. E aí você tem que entender que, se estamos aqui, nós temos que decidir daqui para frente. Dá para você decidir daqui para frente, firmemente persistente no objetivo? Dá para você decidir daqui para frente, inabalável no objetivo? Dá para você falar assim, eu vou ser consistente, eu vou ser essa pessoa conforme essa palavra. Nota esse texto aí, em algum lugar da sua vida. Sedes, pois, firmes e consistentes. E para encerrar, e o mais interessante é que isso dá tudo um aspecto de nós termos um propósito. Aí Paulo fala assim, ó, sempre em abundantes. Olha que coisa linda. Sempre abundantes. Você sabe o que significa sempre abundantes? Faça mais do que se pede. Bem simples para você entender. Faça mais do que se pede. Pediu para você limpar só esse púlpito de vidro aqui. Não limpa só o púlpito de vidro, não. Limpa toda a plataforma. Dá para você fazer mais do que se pede? Dá para você servir com mais do que você te pedem todo dia? Lá no trabalho onde você está trabalhando, dá para você fazer mais do que se pede lá? Por que, Rian, eu vou fazer mais do que se pede? Porque quem vai ser reconhecido na sua vida não é você, é o Senhor. E você sabe qual é o melhor? Quem vai lhe recompensar também não é o homem, é Deus. Por quê? Porque o texto termina falando que todo trabalho no Senhor não é em vão. E no Senhor não é na igreja, é no ambiente de Deus. O seu trabalho lá pode ser o ambiente de Deus, desde que você o atraia para o ambiente. E fala, Senhor, a partir daqui, na onde minha mão tocar, vai ser o meu trabalho para o Senhor. Martinho Lutero, falando para um sapateiro, perguntou para Lutero, como é que eu posso adorar a Deus, sendo que eu não tenho um dom de pregar e nem de louvar a Deus? Lutero falou para ele assim, faça o melhor sapato e venda com preço mais justo, você vai estar adorando a Deus. Viu como é que a gente colocou protocolos para adoração? Para adorar você precisa fazer tal coisa e tal coisa. A sua vida, ela é uma expressão viva de adoração para Deus, meu irmão. Viva ela, desfruta. E como é que eu estou fazendo tudo ao contrário? Quando você não está desfrutando dessa vida. Quando você não está desfrutando dessa vida com Deus, quando você não está desfrutando dessa vida com Ele, você não está. E você sabe qual é o melhor? É o final do versículo. Qual é o final do versículo? Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Está fazendo o que for. Está fazendo no Senhor. Vou falar de novo para você entender. Esse termozinho aqui, no Senhor, é no ambiente de Deus. E o ambiente de Deus, quando Jesus falou em Mateus 6,6, entra no secreto e ora ao teu Pai em secreto, que te recompensará publicamente. Ontem eu falei aqui para os jovens, o secreto ali não era um quarto, e não é um quarto, é a mente. Porque não existe lugar mais secreto do que tua mente. Todo mundo e muitas pessoas podem ter acesso ao teu quarto, mas a tua mente, meu irmão, pouquíssimas pessoas têm acesso. Quer dirá, você mesmo tem acesso a ela 100%. E o melhor, mas Deus tem acesso 24 horas. Antes da palavra vir à tua boca, Ele já a conhece. Antes que ela vier à tua boca, eu já sei. Aí a Bíblia vai falar assim, seu trabalho no Senhor não é em vão. Então, meu irmão, a partir de hoje, o que você fizer, chama Deus para estar junto. Provérbios 3,6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Faz isso.
Eu não estou te pedindo para você adotar uma religião, não é isso, para. Nem eu sou adepto a religião alguma. Eu vivo o cristianismo não é religião, é um modo de vida. Eu vivo no Senhor. É por isso que nós temos que ser um povo que transmite isso. Daqui para frente, tarefa, faça tudo no Senhor. Por quê, pastor? Porque não será em vão se você fizer no Senhor. E quando eu não faço no Senhor, é em vão. É em vão. Eu estou fazendo para agradar fulano. É em vão. É em vão. Agora no Senhor, está resolvido. Você já pensou se nossa geração daqui para frente fizesse tudo no Senhor? Trabalhasse, servisse, estudasse, o que fosse fazer, nós teríamos uma mudança, nós teríamos um avivamento, pronto, um avivamento. O avivamento que houve na Rua Azusa, para vocês que gostam dessa parte do avivamento da Rua Azusa, para você entender, você sabe qual era o aspecto do avivamento? Era a mudança moral das pessoas. Por quê? Porque o que atraía as pessoas para ir lá na igreja onde estava acontecendo o avivamento, era que as pessoas estavam mudando nos seus trabalhos, o marido estava mudando dentro de casa, a esposa estava mudando dentro de casa, os filhos estavam mudando dentro de casa, os empregados estavam servindo melhor seus empregadores. Aí eles começaram a se perguntar: o que está acontecendo com esse povo que está frequentando aquela igreja? É o avivamento. Então vamos todo mundo para lá, porque está todo mundo ficando bacana. Quando nós entendermos que se nós fizermos tudo no Senhor, vamos fazer com a excelência, está resolvido. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Vamos encerrar. Deus é maravilhoso. Que você possa ser firme e constante com sua própria vida. Eu não sei o que você começou, eu não sei o que você tem começado esse ano, eu não sei como é que estão os teus projetos, os teus planos, mas eu peço a você, seja firme e constante naquilo que você acredita. Naquilo que você acredita. Se caso tenha que melhorar alguma coisa no plano, melhore. Não seja relutante em não melhorar, porque talvez a melhora vai acelerar o processo. Só não você acelere o processo de forma egoísta e por você achar que é melhor. Não. Não. No Senhor. Amém? Gente, felizes por nós estarmos hoje aqui, graças a Deus. Depois de quantos dias, pastor Messias? Em casa? Em casa. Stay home, né? 47 dias de total de repouso. Nosso pastor, para aqueles que não estavam sabendo, fez uma cirurgia para ir. Ele fez aquela cirurgia do presidente Bolsonaro, colocou a tela ali onde tinha uma hérnia, e aí estava em um repouso total, apareceu uma trombose, mas graças a Deus, tudo correu para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje ele está todo bonitinho aí, com esse sapatinho de moderno, hein? Interessante, senhor. Glória a Deus, viu, gente? Ele é lindo. Tá com saudade, senhor. E aí agora o médico falou que ele tem que aguentar mais tempo ainda para pregar. Deve estar doidinho para pregar, para pular aqui. Que o que bate aqui nessa tauba é ele, o que sapateia aqui nessa tauba é ele. Então, nosso coração se alegra. O médico dele deu mais 60 dias. A mãe dele deu o ano todo. A mãe falou: não vai voltar mais não. Ele não vai não. Não, mas o nosso coração se alegra. Dri, eu, todo mundo. E a gente... A vitória de vocês é a nossa vitória. Se o Senhor chora, nós choramos juntos. E nós somos gratos pela sua vida, pela vida dessa família linda que o Senhor tem. E eu tenho certeza que essa igreja... Eu fico regozijante quando o pastor Messias está presente, graças a Deus, em plena saúde, né? A gente fica regozijante por saber disso. Quando fala, vai acontecer tal coisa, aí ele é uma manteiga derretida e chora o tempo todo, né, Adriano? Mas graças a Deus está aí 100% já praticamente. Daqui mais um pouquinho de tempo estará pregando. Para a ceia ainda não, né, pastor? Não. A ceia é o quê? Ceia é semana que vem. Olha, esse Deus proverá, ele falando assim: eu vou tentar. Eu vou tentar. Vai não, ele não vai não.
Então, gente, graças a Deus por isso. Continuemos a orar pela vida do nosso pastor, está aí. Gente, programações que está acontecendo para a gente encerrar. Terça-feira tem culto à noite. Todos os dias tem oração de 7 às 8, de 7 a 8 horas da manhã aqui com a diaconisa Lila, irmã Leu e outras irmãs, cada irmãzinha, irmã Alcinete tem vindo e outras irmãs têm se agregado aí a essa oração e tem sido bênção. Eu falo de 7 às 8 para você que, caso queira vir, ficar de 7 às 8. Detalhe, deixa eu falar uma coisa aqui. A nossa oração de 7 às 8 não é uma oração, como muitas das vezes foi ensinado, ficar 1 hora parado em silêncio. A oração de 7 às 8 não funciona assim, tá? Aqui você ora, um momento em particular, depois vai para uma roda de conversa. É mais um momento terapêutico do que uma oração, é mais um momento de aprendizado do que daquele oração engessada. Então, você sai daqui enriquecido. Por isso termina mais de 8 horas. Nós retornamos, já falei isso aqui pela terceira vez, falando pela quarta, com culto com jovens. Então, gente, culto com jovens acontecendo normalmente sábado às 19h30. Escola Bíblica, domingo, 9h30. Então, a programação da igreja está voltando assim. Aos poucos, agora, nós vamos retornar aos grupos. Estamos aí... Isso, obrigado, Lila. Voltou o culto da tarde. Tarde com Deus. Quarta-feira, 15h30, não é isso? 15 horas. Quarta-feira, 15 horas. Já tem uma equipe aqui que tem sido bênção. Então, você que pode, quer vir no momento que tem menos fluxo de pessoa, vem nesse momento. E aí você pode estar aqui na quarta-feira à tarde também. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé. Mais algum aviso aí, pastor Guilherme, Tiago, todo mundo 100% aí? Sigamos a nossa semana aí na graça do Cordeiro. Quem pode me lembrar uma palavra que eu falei aqui hoje várias vezes?